Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Yoga da Sá. Hoje eu vim trazer um pouquinho de sabedoria oriental para você. Então apenas respire devagar, porque talvez o que você chame de problema não seja falta de propósito, e sim excesso de peso. Peso nas expectativas, peso nas comparações, peso nas preocupações com o que ainda nem aconteceu. E se eu te disser que viver melhor não é sobre adicionar coisas, e sim retirar aquilo que está sobrando? Faz algum sentido para você? Nós ocidentais, a gente perde muito tempo tentando entender a vida, mas os sábios orientais, eles aprenderam a saboreá-la. E muito do que eles aprenderam foi apenas observando a natureza. Eles viram que uma semente não tem pressa de germinar, que a árvore ela passa por fases, ora ela perde folhas, ora ela ganha flores, em outro momento ela dá frutos, que tudo depende da estação. Um animal tomando sol, ele não está preocupado com relatórios, nem com checklist do dia seguinte. Ele está apenas sendo, ele está ali por inteiro. E o taoísmo, essa filosofia chinesa, ela nos lembra de algo absurdamente simples, que o sofrimento ele começa quando a gente resiste ao fluxo natural das coisas, que é o que eu sempre falo por aqui, né? E que é quando a gente se recusa a viver o momento presente. Então, se você parar para pensar, o problema não é o que aconteceu, mas o quanto você insiste em lutar contra o que já aconteceu. Por exemplo, se o trânsito está parado, ele já está parado, por que sua mente continua acelerada? A chuva já começou, mas você está ali e continua reclamando do céu. Né? O dia, ele é o que é, mas você insiste em querer que ele seja diferente. E é nessa fricção, nessa angústia, que a leveza de viver desaparece. Né? E viver melhor não é sobre controlar tudo, é a gente parar de brigar com o inevitável. Tem um exemplo que eles dão que é muito bonito, né? Quando o lenhador do rio deixou a água levar os troncos, ele não ficou mais preguiçoso, ele ficou mais inteligente. Porque é isso, talvez você não precise fazer mais, talvez você precise forçar menos e aceitar o fluxo, né? Tem uma parábola que o Buda contou, que é sobre a flecha envenenada, que um homem ele foi atingido por uma flecha, mas antes de retirar a flecha, ele quer saber quem disparou, por quê, de onde veio. Enquanto ele faz esses questionamentos, o veneno está ali agindo, né? E quantas vezes a gente não faz isso? Algo dá errado, ao invés da gente resolver ou buscar a solução, a gente fica ali se questionando. Por que sempre comigo? Por que a minha vida é assim? Por que não dá certo, né? A flecha está ali, mas você está discutindo filosofia com ela. Isso não vai adiantar, né? O que você tem que fazer é remover a flecha, que é o óbvio, né? Então, o que eu acho legal também dessa filosofia budista, que ela não promete uma vida sem problemas, ela promete algo muito mais prático. Você tem que sofrer apenas o que está acontecendo, não o que você está imaginando. Que a nossa mente, ela potencializa esse sofrimento, né? E grande parte dessa infelicidade moderna não vem dos fatos, vem das histórias que a gente conta sobre eles. A gente acaba superlativando nessa situação, né? Ampliando, né, o sofrimento. Se você perdeu dinheiro, em vez de falar que perdi dinheiro, sua mente diz, eu sou um fracasso. Se você briga com alguém, isso é um fato, mas a mente vai lá e diz, ninguém me ama. Né? E entre o fato e a narrativa há um abismo muito grande. E é aí que nasce o sofrimento. E viver melhor é apenas reduzir essa narrativa. É olhar para o que está acontecendo de forma nua e crua e perguntar, né, o que precisa ser feito nesse momento. Não na semana que vem, não no próximo ano, tipo, agora. E o Confúcio, que é um estoico muito famoso, né, da antiguidade, ele não falava de iluminação nas montanhas, ele falava de como você trata as pessoas. Ele dizia, cultive a si mesmo, ordene sua casa e o mundo encontrará harmonia. Porque a gente fica buscando felicidade em grandes conquistas, mas a gente esquece que a felicidade, que a alegria, ela é feita de micro momentos de felicidade.
Por exemplo, um cafezinho que você toma ali presente, uma conversa olho no olho sem o celular, né? Um abraço que é dado com consistência, sem pressa, com honestidade. A gente tem que se lembrar que a vida não é uma sequência de metas, ela é uma sequência de encontros. E se você não consegue desfrutar das coisas pequenas, o grande nunca vai ser suficiente, nada vai ser suficiente para você. E ele, o Confúcio, ele ensinava o valor do rito, mas não como uma formalidade vazia, mas com atenção. Quando você cumprimenta alguém com verdade, quando você escuta sem interromper e sem ficar elaborando respostas mentalmente, você está realmente ali presente, escutando o outro. Quando você agradece com sinceridade, você acaba transformando o que seria o ordinário em algo sagrado. E talvez a felicidade não esteja faltando, talvez ela esteja sendo ignorada, que é o que a maioria das pessoas fazem, né? E a vida passa e elas estão ali ignorando o ser feliz, que é tão simples, né? O taoísmo diz flua, o budismo diz observe e os estoicos dizem cuide. Mas o que isso realmente significa na prática? Significa que a maior parte do sofrimento humano nasce de 3 movimentos invisíveis. Você luta contra o que já é, você acredita em todo pensamento que surge na sua cabeça, e você esquece que vive entre pessoas, né? Que fluir é parar de lutar contra a maré que já está acontecendo. E observar é perceber que nem tudo que sua mente diz é verdade. E cuidar é lembrar que você não vive sozinho dentro da própria cabeça. E quando você une esses 3 gestos, algo muda profundamente. Você começa a perceber que a vida ela não está tentando te derrotar, ela não está contra você. Ela está apenas acontecendo. E o que te cansa não é a vida, mas é a forma que você se posiciona diante dela. E o Tao ensina você não endurecer com os acontecimentos, independente do que venha, né? E o budismo também ensina você não se identificar, principalmente com seus pensamentos, né? Que são criações, ilusões. E o estoicismo ensina você a não se isolar, que você pode se relacionar com as pessoas, mas sem levar tudo tão a sério, sem levar tudo para o lado pessoal. E esses 3 ajustes internos são uma mudança gigantesca na experiência de viver. E é essa a reflexão de hoje, espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo e um grande abraço, beijo.